Quero que você abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 16. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Amém? Bendita seja a palavra de Deus, bendita a palavra do Senhor. Irmãos, por falar em oração, sabe de uma coisa? Muitas vezes damos pouco valor à oração. Oramos pouco porque desprezamos a Deus. Oramos pouco porque não temos fé. Se nós tivéssemos consciência de quem Deus é e do que nós podemos encontrar em Deus, certamente estaríamos mais aos pés do Senhor. Para pensar numa coisa. Vamos pensar no homem mais rico do mundo. Dizem que é o Bill Gates, né? O homem mais rico do mundo. Vamos supor que o homem mais rico do mundo, agora tomado por compaixão, por espírito de solidariedade, estivesse disposto a ajudar as pessoas com toda a sua riqueza. Ajudar os doentes, providenciando os melhores hospitais e remédios, ajudar os que estão com dívidas, ajudar aqueles que estão precisando de uma ajuda desesperada. E chegou a sua casa, a sua residência, um convite do Bill Gates para você estar lá, comparecer ao seu escritório, com tudo lá. Eu quero perguntar para você: você iria, compareceria ou não? Isso aqui é só uma suposição. Só para a gente ter uma ideia, Deus é muitas vezes infinitamente maior, mais poderoso, é o ser mais incrível, extraordinário e bondoso de todo o universo. Tem Ele o poder para resolver seus problemas, tem Ele o poder para endireitar seus caminhos, tem Ele o poder em suas mãos e o desejo de ajudar. E orar é estar na presença da pessoa mais poderosa de todo o universo, aquele que tem o mundo inteiro em suas mãos. Orar é estar diante de um Deus bondoso que gosta da nossa companhia, que quer comunhão conosco. A gente, parando para pensar nisso, a gente observa quão pouco caso fazemos da presença de Deus e da oração. Ficamos doentes e a primeira coisa que nos ocorre é o quê? Buscarmos uma ajuda médica. Não que isto não seja importante, porque eu creio sinceramente que Deus opera tudo, e atrás da medicina a graça de Deus para a nossa vida. Agora, Deus deveria ser a nossa preocupação, a nossa busca número 1 e não secundária. Tem gente que só busca Deus quando tudo falha. Primeiro ele confia na sua capacidade intelectual, na sua maneira, nos seus recursos, em tudo que ele tem a mão. E ele explora, como ser humano, explora todas as saídas humanas. Diante do perigo, diante das, digamos, adversidades da vida, não se busca Deus em primeiro lugar, se confia no homem. Tem um texto da Bíblia que diz assim: maldito o homem que confia no homem e faz no seu braço a sua força. Tem gente que interpreta mal esse versículo. Tem gente que usa esse versículo para dizer: eu não confio em ninguém, porque a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Bom, está interpretando mal, sabe por quê? Porque não é necessariamente confiar em outra pessoa, é confiar em si próprio, é confiar no homem. É confiar nos recursos humanos, na capacidade humana de fazer as coisas, de vencer, de ser seu próprio herói. Irmãos, precisamos reconhecer que não temos
confiado em Deus como deveríamos. Não temos buscado a Deus como deveríamos. Não temos honrado a Deus como deveríamos. O que encontramos nesse texto? Um texto que nos convida à oração. Um texto que ensina o seguinte: que nós devemos orar porque temos um sumo sacerdote. O texto diz de uma outra forma. Ele diz: nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. O texto diz: nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se. Portanto, nós temos um que pode. Sumo sacerdote. O papel do sacerdote é fazer aquela mediação, aquela intermediação entre Deus e os homens. Orar, rogar, interceder, ser favorável, ser mediador. Nós não temos um mediador, um supremo mediador que não pode se compadecer. Nós temos um que se compadece, que pode se compadecer de mim e de você. Por quê? Porque diz o texto: em tudo foi tentado, em tudo foi provado, ao limite, ao extremo, e sem pecado. Sabe Ele o que é padecer. Sabe o Senhor o que é o sofrimento humano, o que é a tentação. Sabe o Senhor tudo pelo qual passa um ser humano. Ele tem experiência. Ele sentiu, experimentou na sua própria carne a fragilidade humana. Ele lembra-se de que somos pó. Como pó foi Ele um dia também. E pode se compadecer. Pense que você tem diante de Deus um advogado que é Jesus Cristo, Filho de Deus, que se compadece, que é piedoso, que sabe. Compadecer-se significa padecer com. Compadecer, padecer juntamente. Ele compadece-se de cada um de nós. Ele se compadece porque Ele tem essa empatia. Ele já esteve no nosso lugar, em carne e osso. Em tudo foi tentado e provado. Isso é muito importante. Então, quando nós oramos, nunca oramos sozinhos. Já aprendemos. Aqui diz que Jesus intercede por nós, que temos em Cristo um ajudador. Muita gente se sente desencorajada a orar porque não sabe orar. Mas aqui o texto diz que nós temos ajuda quando oramos. E nós temos uma ajuda muito especial daquele que vive a interceder por nós, aquele que subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, vivendo para interceder por nós. Você dá uma olhada aqui em algumas páginas, capítulo 7 de Hebreus, versículo 25, o que é que diz? Capítulo 7 de Hebreus, versículo 25, falando de Cristo, que vive a interceder por nós constantemente, eternamente, diante de Deus, meus irmãos. Temos uma força, temos um auxílio. Quando nós buscamos ao Senhor, temos um socorro de Deus, temos a ajuda de Jesus Cristo, único mediador entre Deus e os homens, único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, que vive a interceder por nós com compaixão. Essa ideia de compaixão precisa ser um pouco mais esclarecida. Houve uma moça que com 16 anos de idade deu um mergulho. O nome dela é Joni Evans. Essa mulher que existiu, essa é uma história verdadeira. Ela deu um mergulho quando tinha 16 anos de idade, bateu a cabeça numa pedra e ela quebrou o pescoço, de modo que ficou tetraplégica. Tetraplégico, você sabe, não pode mexer nem as pernas e nem os braços. A única coisa que ela conseguiu mexer a partir daí foi o pescoço, e ficou nessa condição, condenada a viver o restante de sua vida. Isso aconteceu aos 16 anos de idade. O restante de sua vida mexendo apenas o pescoço. Ela entrou em crise, ainda que tivesse alguma fé, ainda que tivesse crescido no lar cristão, aquilo foi duro demais para ela, e ela começou a questionar a Deus, questionar a Bíblia, questionar tudo mais. Ela sentiu o desejo de matar-se. Ela não queria mais continuar vivendo. Quando ela pensou em suicídio, quando ela pensou em dar cabo da sua vida, inconformada, revoltada que estava, ela encontrou uma angústia ainda maior, porque ela não podia matar a si própria. Não estava mais nem
em seu poder o acabar com a sua vida, porque para fazer isso ela não podia, porque não mexia as mãos, porque não mexia os braços, porque não mexia as pernas, não tinha controle sobre os seus braços, não tinha controle sobre as suas pernas. Até para se matar ela precisava da ajuda de alguém. Angústia, tristeza, choro, revolta, inconformismo e muitos porquês. Mas Deus trabalhou naquele coração. Ela teve uma conversão extraordinária. E uma das coisas que cooperou tremendamente para a sua conversão foi a compaixão de Deus. Amém. Quero mostrar uma coisa para vocês. Ela falava assim, que ela achava insuportável quando chegava alguém para visitar, e até com boa vontade, mas na ignorância, expressava o seguinte: eu sei como você se sente. Ela não suportava isso. Como você pode saber como eu me sinto? Você está andando? Você está mexendo os seus braços? Você absolutamente não sabe como eu me sinto. Você não sabe o que é ser tetraplégico. Por educação ela não dizia isso, mas ela sentia. Sentia isso. Uma dor tremenda. Ninguém sabe como eu me sinto. Ninguém sabe o que é ser tetraplégico. Só o tetraplégico. E como é que ele encontrou a compaixão de Deus? Meditando nas Escrituras, chegou à constatação de um fato tremendo. Jesus Cristo um dia foi tetraplégico. Mas quando? Quando esteve pendurado na cruz, lembra? Pendurado na cruz, Cristo estava com as suas pernas presas e seus braços presos, cravados da cruz. Não podia Jesus mexer as pernas, não podia Jesus mexer seus braços. Naquela cruz de agonia, Cristo experimentou o que é ser tetraplégico. E ela encontrou na cruz conforto. Jesus, Amém. certamente Tu és o sumo sacerdote que pode se compadecer, que pode padecer como o Senhor sabe exatamente como eu estou me sentindo. O Senhor sabe exatamente pelo que eu estou passando. O Senhor sabe o que é ser tetraplégico. Encontrou em Cristo compaixão além. Joni Evans, a partir dali, tornou-se uma mulher radiante. Não mais uma pessoa que murmura, não mais uma pessoa que estava revoltada. Encontrou conforto, vida. E sabe uma coisa? Tornou-se uma pessoa tão radiante. Parafraseando aqui o título da banda, né? Raios de Sol. Passou a brilhar aquela mulher naquela condição. Ela não foi curada, mas algo no seu interior mudou drasticamente. Passou ela a ser uma pessoa tão radiante, tão bela, tão cheia de vida, que ela cativava todo mundo que estava ao seu redor. Todo mundo queria estar do lado de Joni Evans. Um homem, um escritor, um homem saudável, um homem extraordinário escritor, amigo dela, cada vez estava mais querendo ficar próximo dela, cada vez encontrava mais alegria, contentamento, prazer, satisfação de estar na presença dessa mulher. Sabe uma coisa? Esse homem ficou tão encantado por ela que a pediu em casamento. Olha, eu não sei quantos anos tem Joni Evans hoje, eu sei que já passaram assim, muitas décadas. Essa mulher se tornou uma das maiores palestrantes do mundo.